Salve, salve, galera. Muito boa noite. Aqui quem fala é Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast onde você fica por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro. Vamos para o nosso fechamento semanal, hoje dia 11 de dezembro de 2020, 20 dias aí para o final do ano. Hoje, como toda semana, temos a participação de dois sócios, o Jean, lá de Floripa. Fala, Jean, tudo certo? Tudo certo, Júnior? Como é que estão as coisas por aí? Opa, tirando o calor aqui, infernal aqui em Tubarão hoje, tá massa, tá bom, o resto tudo certo. Cara, essa semana, na verdade, foi o calor assim, pegou, né? Cara, 40 graus aqui hoje, assim, ó, para ir Que, para o escritório aqui pertinho, fui de carro para poder ficar no ar, assim, o tempo que saía do ar já parecia que estava entrando, não sei como é entrar no inferno, mas deve ser mais ou menos parecido. O Web aí, Itajaí, como é que tava? Quente? Quente bastante também. Aqui a caminhada até o escritório de manhã tem sido bastante quente. A hora que abre a porta e vem o arzinho, é uma beleza. Cara, é 6 da manhã quando eu saio de casa para academia de bicicleta, tá quente já. Não é normal. O sol nasce, cara, cara. o sol tá, o dia tá clareando ali, acho que é 5 horas da manhã, né? 5 Bem horas. cedo, cara, tá louco? 15 para as 5 quando eu acordo, tá começando a clarear ali, já tá mais claro do que o normal. Chegamos no verão. É. Aí no inverno tu acorda 15 para as 5, fica até 6h20, tudo escuro assim na rua. Se tu acordou meia-noite. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa. Vamos falar do nosso fechamento do Ibovespa hoje, pra gente já puxar o da semana. Hoje o Ibovespa fazia tempo que eu não vi esse aqui, fechou no 0 a 0. Literalmente sim, uma casa decimal lá bem longe. Ontem, para ter ideia, fechou em 115.128,63 e hoje fechou 115.128. Caiu 0,63 pontos. Eu nem sei percentual quanto é que dá, não vale a pena. Na semana, mesmo com a queda, teve uma queda de semana também, mas recuperamos, ficamos 1,21 positivo, desculpa. E no mês de dezembro já acumula uma alta de 5,73. Interessante que no ano falta aí 0,45 para a gente recuperar. Depois a gente vai falar do sortudo do GE que apostou e conseguiu ganhar mais uma vez o bolão. Falta um pouquinho para a gente zerar as perdas do 2020. O dólar hoje fechou em alta de 0,16 a 5,5. Também outra coisa que fazia semanas que a gente não via o dólar nessa casa. Nas últimas 4 semanas o dólar caiu 7,87. Vamos ver se o... R$ 5,05, né? Isso, R$5,05. Vamos ver se o boletim da Focus acerta aí ou vai ter que baixar para 4,98 a previsão do dólar para o final do ano. Ô, Jean, conta o que rolou na semana aí. O assunto vai ser meio repetitivo, mas a gente vai tentar mudar as palavras para falar de novo. Esse final de ano parece que a gente está uma vitrola, né? A gente está falando as mesmas coisas semanalmente, né? Mas, enfim, economia aí, a gente vendo as coisas travadas, né? As negociações lá nos Estados Unidos, Brexit, enfim. Tivemos uma semana que foi marcada pelo início da vacinação contra a Covid no Reino Unido, com a utilização da vacina da Pfizer, né? Essa imunização começou na terça. Outros destaques da semana na Europa foram as negociações do Brexit, que continuam travadas, né? O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi até Bruxelas negociar o acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quarta. E nesse mesmo dia, o premier britânico disse que haveria um esforço conjunto para se chegar a um acordo até esse domingo, mas ontem ele já deu uma declaração dizendo que há fortes chances de o Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo definido. Existem impasses aí relacionados ao direito sobre a pesca e também regras de competição. Ainda na Europa, foi aprovado o pacote orçamentário, que compreenderá aí o período de 2021 a 2027. Esse valor aprovado ficou em 1,3 trilhões de euros. Nos Estados Unidos, nessa semana, tivemos como destaque as negociações mais uma vez emperradas para o novo pacote de estímulos. Parece que os americanos e europeus aí estão combinando o jogo. Democratas e os republicanos divergem sobre a abrangência desse pacote e o valor também. Os democratas brigam aí por um pacote de 2 trilhões, mas os republicanos querem algo em torno de 500 bi. Até se chegou a um pacote aí de meio termo de 900 e poucos bilhões de dólares, mas mesmo assim as conversas não progrediram.
E agora temos a ameaça de um shutdown lá nos Estados Unidos, que é quando o governo não tem condições de fazer o pagamento de serviços não emergenciais. E no dia 26 de dezembro, mais de 10 milhões de americanos não terão mais acesso aos benefícios que são destinados aos desempregados. Fato positivo dessa negociação nessa semana é que na quarta-feira a Câmara dos Estados Unidos prorrogou o orçamento para o dia 18, na semana que vem, dando espaço para uma possível negociação, mas que o mercado praticamente já não conta mais com isso para esse ano. E para aumentar ainda as preocupações sobre esse pacote de estímulos, saiu essa semana o relatório de pedidos de seguro-desemprego, que vieram bem acima da expectativa. A vacina da Pfizer deve ser aprovada em breve nos Estados Unidos. A expectativa era para hoje, que a FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, aprovaria a utilização em domingo ou segunda, o processo de imunização em todo o país. O Biden disse que pretende vacinar 100 milhões de americanos aí nos 100 primeiros dias do seu governo. E a notícia que bagunçou as bolsas americanas nessa semana foi que os Estados Unidos estão processando o Facebook, exigindo que Mark Zuckerberg, o dono da Facebook, do grupo, venda o WhatsApp e o Instagram. E nessa semana, o destaque positivo dos Estados Unidos foi a bolsa S&P 500, que bateu a sua marca histórica dos 3.700 pontos. E na Ásia, nessa semana, tivemos como destaque uma possível nova tensão entre Estados Unidos e China. Na segunda, os americanos anunciaram sanções a um grupo de 14 chineses por ameaçarem a democracia lá em Hong Kong. E hoje, acho que até por um movimento de retaliação, uma funcionária da Bloomberg foi presa pelas autoridades chinesas com a alegação de que a profissional estaria comprometendo a segurança nacional do país. E aqui no Brasil tivemos uma semana com divulgação da taxa Selic, inflação, enfim, foi uma semana movimentada. A notícia que bagunçou a nossa bolsa na segunda com o senador Márcio Bittar, que a princípio havia colocado em sua minuta da PEC emergencial aí manobras para poder furar o teto de gastos. Isso foi muito mal recebido pelo mercado e fez o Bovespa nesse dia tombar 2.000 pontos em cerca de 20 minutos, mas conseguiu se recuperar no fim do pregão. O Ministério da Economia se posicionou totalmente contra essa intenção e, na sequência, Márcio Bittar desmentiu, dizendo que isso, que essa parte desse texto não estava dentro da minuta. Na quarta, o Copom definiu a taxa Selic, que fechará o ano de 2020 aí com 2%, foi mantido os 2%, mantendo a prescrição de juros mais baixos por mais tempo, pelo menos até o segundo semestre do próximo ano. Porém, foi retirado do texto, do seu último comunicado, que haveria espaço aí para novos cortes. E a inflação novamente chamou a atenção do mercado, acendendo uma luz amarela, preocupando o cenário fiscal logo à frente. Tivemos uma alta aí de 0,86 no IPCA de novembro. E falando em PEC emergencial, a princípio o relatório deveria ser entregue hoje, mas vai ficar para o próximo ano, assim também como a votação da reforma tributária, que ontem, a princípio, o mercado estava até com uma certa euforia, porque ela poderia ser votada em primeiro turno no Senado já na semana que vem, mas infelizmente vai ficar para o próximo ano. E para finalizar, foi divulgado aí os dados das vendas no varejo aqui do Brasil, que cresceram 0,9% em outubro, em comparação a setembro, batendo o recorde pela terceira vez consecutiva. É isso, Júnior? Cara, é o mesmo assunto, mas tem várias vertentes diferentes, né? Toda semana muda alguma coisa. O Brexit, ele tinha esperando que o Boris Johnson fosse para Bruxelas e ia resolver uma coisa, resolveu por nenhuma. Não deu nada certo. E o pacote de estímulos hoje, né, acaba o financiamento dos serviços não essenciais para o governo. Vamos ver o que vai rolar segunda-feira, se vai haver o shutdown, se não vai haver. Cara, eles prorrogaram por mais uma semana. Ah, tá certo. Eles prorrogaram até sexta-feira que vem. Então, quer dizer, eles têm mais uma semana para negociar, mas eu particularmente acho pouco provável que eles... Imagina, estão desde julho tentando negociar, acho que seria realmente algo inesperado para o mercado, né? E isso aí realmente poderia fazer um movimento aí de alta nas bolsas aí mundo afora, porque é uma coisa que o mercado já não está mais contando com isso. Até um tempo atrás eu acho que estava no preço, mas agora isso foi retirado, né? Então pode ser que se essa semana eles entrarem em algum acordo, pelo menos um acordo aí
provisório, né, no sentido de valor, vamos aprovar alguma coisa agora para sanar algumas prioridades, e aí no próximo ano a gente discute um pacote mais amplo, mas eu particularmente acho que isso não vai acontecer. Acha que esse rolo aí é político ou é econômico? Acho que tem um pouco dos dois, né? Tem um pouco dos Cara, dois ali. eu acho que se o Trump tivesse ganhos, ele já tinha rodado há um tempo, tá? Possível, é Eu possível. acho que tinha facilitado aí essa questão do pacote, mas... Bom, assumindo o Biden também muda bastante coisa. Então, se não for até final do ano, acho que é dia 13 ou 14 que ele assume, começo do mês de janeiro. Então, já vai rolar. Agora, assim, pô, hoje de manhã eu tava fazendo o boletim diário, a guria presa lá em Pequim. Nada a ver, né? Não tem nem motivo. Pô, a Bloomberg é uma empresa puta respeitada, você tem um respeito gigantesco no mercado. Ah, cara, você vai Uma começar... das empresas mais corretas do mundo, né? Assim, em termos de cobertura jornalística, de ética, enfim. É como eu falei, eu acho que foi mais um movimento aí de retaliação em relação àquele processo de sanção que os americanos vão fazer ali para os chineses, né? Olha, não sei. Isso é para a China mostrar também que, apesar de estar se abrindo para o mundo, ela quer manter as rédeas ali no território dela, né? Então, às vezes, ela dá uma jogada antidemocrática aí para dizer que, opa, continuamos aqui, ainda não somos democracia, não. Eu sou gente boa, mas não tanto, tá? Espera aí. Sou capitalista só quando me convém. Ô, Heber, puxa aí o que rolou na política, cara. Eu já dei uma explanada aí sobre a PEC, mas, cara, bastante coisa que influencia essa questão fiscal, assim, pra gente entender um pouquinho o que pode ter puxado também a Então, atenção aqui do Brasil. essa semana aí começou com o STF definindo aí que os presidentes das casas aí do Congresso não poderão ser reeleitos, né? Então foi uma virada até na sexta-feira, quando foi gravado o podcast, e o placar ainda estava favorável para que houvesse essa reeleição aí das duas casas, mas os 6 últimos votos aí do Supremo desempatou o negócio e não vai poder, o Maia e o Alcolumbre vão ter que voltar para as fileiras, né? São Então agora a os briga... mesmos, os mesmos que votaram a favor são sempre os mesmos, né? Perfeito. Inclusive o Cássio Nunes, né? Ele é um indicado do presidente Bolsonaro ali. Ele votou a favor só do Senado se reeleger. A Câmara não podia. Vai entender, né? Eu Talvez nem, porque a nem, eu nem, Câmara tenho, é nem tenho interesse pessoal nisso. Então, vai Cara, ver. é aí que tu vê como é que funciona a máquina lá em Brasília, né, cara? É impressionante a falta de compromisso, né, que existe aí em relação às prioridades, né? Acho que estão A realmente mais Constituição, né? preocupados com os interesses pessoais do que com o interesse de uma nação toda aí que está desesperada aí por uma mudança, né, na política, políticas mais claras, mais voltadas justamente para o crescimento. Está tudo travado no país hoje, cara. O país E, precisando aí de um líder para conduzir essa recuperação, a gente vê que os negócios não andam, cara. Só anda se e, favorecer o bolso. Não vamos falar É bolso, vamos falar só impressionante. favorecer a eles. Vamos lá. mas a briga é grande, né? Não é só o Bolsonaro que manda. Ele mandou aí no voto do Cássio Nunes aí que ele não queria o Maia de novo lá, mas o Alcolumbre ele suportava. Então o Cássio Nunes falou: não, a Câmara não pode, mas o Senado pode, né? De toda forma, qualquer voto a favor dessa reeleição e vai contra a Constituição. Então, eu acho que o mercado até gostou que foi uma coisa que não passou, porque daqui a pouco vira bagunça, né? A gente toda hora passando por cima de uma lei pétrea aí, né? Então não vai dar certo, né? Enfim, para disputar essa reeleição na Câmara, aí agora tem o grupo do Arthur Lira, que aparentemente tem o apoio do presidente Bolsonaro, aí, e o Maia ainda vai escolher quem que ele vai apoiar do grupo dele para disputar basicamente com o Arthur Lira aí, né? E o Alcolumbre essa semana se reuniu com o presidente Bolsonaro e ele vai ainda indicar o nome para suceder ele no Senado e que vai contar com o apoio do grupo dele, e parece que o governo vai apoiar aí quem o Alcolumbre apontar. E os analistas estão considerando principalmente da Câmara, aí um ponto-chave para as eleições de 2022. Então, o Bolsonaro tá se virando em 30 lá para conseguir eleger o Arthur Lira lá. Inclusive, essa semana ele demitiu o ministro do Turismo, né? Que o ministro do Turismo soltou
no zap do Planalto lá que o articulador político do governo não fazia um bom trabalho e já ia tirar ele. Então, o Bolsonaro não gostou disso aí, já tirou ele de uma vez, colocou um servidor de carreira no lugar, agora não me lembro quem, mas já ficou bem claro que essa cadeira, esse ministério vai para o Centrão aí, claro, dependendo do resultado da eleição da Câmara, né? E esse movimento do presidente até está bem relacionado como funcionou as eleições municipais no país, né? Uma aprovação muito grande aí de candidatos de centro, né? Acho que o povo está olhando assim, poxa, há tempo atrás a gente votou na esquerda, não deu certo. E agora a gente foi para a extrema direita, também não está dando certo. Vamos voltar para o centrão. Acho que é esse o pensamento de todo mundo. E querendo ou não, aí o Centrão com certeza vai dominar as duas casas, né? Eles são maioria, eles vão ter a presidência aí, mas o Bolsonaro quer dar um pitaco a mais até para poder passar essas reformas, né, que a gente acredita que ele quer que passe, né, que foram muito travadas esse ano aí, tanto por conta de pandemia quanto por conta de política mesmo, mas a gente tem uma esperança aí que com uma presidência da Câmara mais alinhada um pouco com o governo, a gente consiga avançar nessas pautas que são tão importantes para a gente, né? Uma delas é a PEC emergencial, e que o Jean já bem comentou aí. Segunda-feira o Bittar não soltou, né? Parece que meio que vazou, a bolsa despencou em 20 minutos ali, 2.000 pontos, já voltaram atrás, 20 minutos depois a bolsa já voltou também. Então, na quarta-feira ele apresentou uma minuta ali, apresentou aos líderes. O Guedes não gostou nada do relatório que ele apresentou na quarta, e hoje o Bittar veio a público com uma nota aí dizendo que isso aí vai ficar para o ano que vem. Então, tinha saído um relatório ali com uma economia ali pífia, né? Sei lá, 50 milhões, um negócio absurdo, né? Exatamente, e com várias restrições ali, né, na quarta-feira. Então o Guedes não gostou nada desse relatório e falou que pode voltar, que nós vamos deixar para o ano que vem. E a reforma tributária também, como já falou, também ficou, a comissão foi prorrogada até 31 de março, então até 31 de março vai ter essa discussão na comissão, pelo menos aí, para depois passar para o plenário. Então são assuntos que ficam para o ano que vem, acaba essa novela aí esse ano. Não é igual aos Estados Unidos, que o pessoal vai empurrando para o finalzinho do ano ali para ver se vai decidir ou não. Aqui no Brasil o pessoal já está querendo sair de férias, né? Então acho que a última semana é a última. Não tem nem Agora eu entendi, Heber. Agora eu entendi, cara. Entendeu como é que funciona, né? Enquanto os Estados Unidos daqui a pouco estão aprovando pacotes de estímulo, nossos deputados estão tudo na praia já, filho. Não tem nem cria esperança de aprovar até final do ano, tá? Porque vai ser só ano que vem. Se for bom, quando voltar do recesso. Se não for bom, a gente prorroga mais um pouquinho. Política esse ano é só para saber quem vai ser os presidentes das casas aí. E para falar um pouquinho das votações aí dessa semana, essa semana foi aprovada a cabotagem na Câmara, então o texto vai para o Senado. Foi aprovada a regulamentação do Fundeb, com um destaque bastante importante do autoria do deputado Mitral, do Partido Novo, que ele vai flexibilizar a gestão dos recursos. Isso significa que o Ministério da Educação vai poder financiar alunos através da rede privada, né? Então, acho que é uma boa notícia para os mercados aí. Esse Fundeb vai poder fazer alguma experiência em instituições privadas, então é algo que pode começar a revolucionar a nossa educação ainda. O Senado tentou aprovar a lei do gás, que foi adiada por não ter acordo, mas aprovou a lei das falências essa semana, que vai para sanção do presidente. É uma pauta que vai ajudar aí as empresas que faliram nesse ano aí. Então, alguma coisa aconteceu, mas o importante mesmo ficou para o ano que vem. Entramos de férias. Não sei se aí, pelo menos eles ficam quietos, assim, não vão falar mais nada para dar um risco fiscal e cair alguma coisa. Se eles entrarem de férias e ficar quietos, tá valendo, entendeu? Não pode. Ou que eles falam daqui para frente não vale mais nada. Mas, olha, sinceramente, eu acho até, se for parar para pensar, em termos de bolsa, isso até pode ser algo positivo, né? Não tem mais ruído, né? Então, algumas coisas que às vezes estavam na expectativa, pessoal, não tem mais, então agora é movimento de mercado agora, né? Não tem mais política interferindo. Por um lado, isso pode ser bom. Vamos seguir assim, aí vamos seguir mais ainda as bolsas lá fora, que esse mês agora, e final do ano passado, a gente foi meio errático. Teve uns 3 dias ali que todo mundo caiu e a gente subiu, por questões internas.
ficando assim, segue. Se lá fora Pode subir, ser um alívio, né? Porque nós estamos numa situação boa aí, nós estamos tudo faceiro aí, é melhor que eles o não time já tá, acabem com o nosso fim de ano aí, né? o time já tá Mas quase ainda tem a LDO, né? A LDO vai ser votada dia 16, então isso ainda pode, eu acho que é a última pauta aí que pode influenciar alguma coisa ainda esse ano. o time já tá ganhando, né? Vamos deixar assim, tá quase ganhando, falta 571 pontos para ganhar. Vai dar, né? Para ganhar não, né? Para empatar, mas no ano como esse, o empate é mais que uma vitória, é quase levantar um troféu. Se o PIB vai cair -5, né? Pô, então a bolsa no zero tá ótimo. Pô, menos 4,5, né? O É, Fox vai dar uma risada. perfeito, Vamos ver se vai. perfeito. Vamos Estamos embora. jogando -5 pra gente poder comemorar a hora que saiu de verdade. Isso. Não, expectativa gera desilusão, né? Então vamos. Perfeito. Falando um pouquinho, o Jean comentou da reunião do Copom, vai dar uma falando um pouquinho mais. A reunião do Copom, eles mudaram aquele forward guidance deles, né? Que até setembro ali não ia mexer nada, mas tá meio assim. Mas vocês acham que a inflação vai subir? Vai ficar na meta? Não vai chegar a 5,5? Será que chega? Acho que não, né? É que assim, o pessoal tem falado muito, a inflação está subindo, mas, cara, para pensar, a nossa economia fechou, né? Parou completamente, né? 2 meses ali, né? Março e abril. Então, é natural ter esse movimento aí de inflação agora, né? E aí, Inclusive, a gente estava vendo essa semana ali no escritório que 20% do dólar do mundo foi emitido esse ano, né? Então, com mais dinheiro no mercado, os ativos têm que ficar mais caros mesmo. A inflação vai ser uma consequência dessa pandemia que a gente vai sentir esse peso aí por alguns anos ainda, né? É, sim. e o juro real cada vez caindo mais, né? Mas tranquilo, o pessoal continua aí. Eu particularmente, assim, ó, falando de política monetária, eu acho que a visão que eu tenho do Copom ali hoje, né, com os integrantes, é um órgão muito coerente nas decisões que ele vem tomando aí nesses últimos meses, né? E isso deixa até o mercado tranquilo, né? O mercado tem acertado praticamente todas as previsões ali, né? E acho que isso é um reflexo de que o Copom ele é um órgão ali que, né, não é uma caixinha de surpresa, é algo que é utilizado base Técnico, né? técnica, né, para poder tomar essas decisões. A gente está vendo um Copom cada vez menos influenciado pela política. Isso é ótimo, né? O nosso sistema financeiro nacional em si é muito bem estruturado, né? Graças a Deus a política não consegue estragar muita coisa nisso aí, senão a gente ia passar por uma volatilidade muito maior ainda nesses momentos aí, principalmente nessas discussões aí de orçamento e PEC emergencial e dinheiro para cá, dinheiro para lá. O nosso mercado ainda bem consegue se sustentar aí com instituições sérias, o Banco Central, Copom, CVM, que consegue deixar tudo isso na linha, porque se fosse deixar na mão dos nossos políticos aí, nós estava nível Argentina. Até porque muitos não devem saber nem o que é política monetária. Entendeu? Eles são eleitos pela popularidade deles, que pode ser por vários motivos. Pode ser porque o cara legal do bairro começou a ser vereador. Então, assim, se a gente for entrar nesse assunto de mérito aí, de coisa, não, a gente vai tocar até meia-noite. Vai puxar tanta coisa aí. Tanto que a Dilma falava que, o, que a oposição lá plantava inflação para colher juros, né? Foi exatamente o que ela fez, para você ver como que ela não sabe nada mesmo. É verdade. Vamos falar, antes de puxar o bolão, trouxe um assunto aqui que eu estava ouvindo essa semana e interessante. Você já ouviu falar do Nagy Narras? Já. Então teve uns fatos legais aqui, falou de manipulação de mercado, eu lembrei da história que passou dele. Nagy Narras, para quem não conhece, é um grande especulador da Bolsa Brasileira, é libanês, cresceu no Egito, estudou em Londres. Foi processado na Bolsa Americana de Nova York, de commodities de Nova York, $250 mil por manipular o preço da prata na época, o pessoal da Arábia Saudita. Veio o Brasil, especulava questões de... fazia opções de compra e manipulava com o preço das ações. Para quem entendesse, o mercado... Daí voltando à regulação. Na época o mercado não era tão regulamentado, as negociações eram milhões. Teve um dia que ele comprou 10 milhões de reais de ações. Movimentou 60% da bolsa do dia do Rio de Janeiro. Então, ele comprava uma opção de compra lá na frente e comprava as ações de várias
com várias empresas laranja para fazer o preço subir. Se tem alguém que responsável pela quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, é esse cidadão. Não, foi ele. E quando saiu, fato legal, assim, quando saiu no Jornal Nacional, no dia que saiu no Jornal Nacional a reportagem dele, a Bolsa do Rio caiu 1/3. Ah, beleza, 1/3 da Bolsa do Rio é muita coisa. Foi a mesma queda no primeiro dia de crash de 29, da Quinta-feira Negra. A queda do dia da Quinta-feira Negra foi o mesmo percentual da Bolsa do Rio, depois nunca mais se aprumou, que daí ele não sabia. Ele foi pensar por que quebrou a Bolsa do Rio. Ele dava cheque ele deu cheque, ele fazia operação com cheque, pegava empréstimo em vários bancos, dava o cheque para fazer a operação, a corretora transformava o cheque em dinheiro e depois compensava. O presidente da Bovespa na época, o Eduardo Rocha Azevedo, pediu para os bancos para cancelarem as linhas de crédito dele. Então ele deu os cheques para todo mundo para comprar e movimentar e não compensou o cheque. Aí começou a quebrar tudo. As corretoras quebraram, aí quebrou a confiança e tal. No ano de 2000, a BVRJ quebrou. Cara, ele chegou a ser dono de 7% da Petrobras e 12% da Vale. Caramba. O cara era milionário, cara. O cara, assim, ele era fora da curva. Ele teve libanês, né? Libanês que vem pro Brasil, não é rico, abandona o barco. Ele chegou com 50 milhões de dólares, tá? Ele tinha 22 anos, que foi a herança que ele ganhou da família. A carteira foi bloqueada dele na BVRJ em 490 milhões de dólares. Aí depois teve um documentário dele que passou que ele disse que ele foi roubado. Ele se sente mal porque ele foi roubado pela BVRJ. Mas no resumo, cara, ele foi condenado a 1 ano de prisão domiciliar por tudo isso. Não, falando em libanês, né? Essa semana aí, ontem, né? Faleceu o Joseph Safra, né? Dono do reinado ali, do reino Safra, né? Uma fortuna estimada em 23 bilhões de dólares. Cara, gigantesco. O cara mais rico do Brasil ele era, né? Agora não é mais. Não, continua sendo, mais ou menos. Aí, não sei se vai ficar para a família ou não vai. Agora não é mais, né? Mas lembrando, para quem ouviu para entender, na verdade, na época, a movimentação do Bovespa era muito baixa, era 5% do PIB, mais ou menos, o valor. Então, milhões de reais faziam a diferença no índice e faziam as ações subirem. Hoje, para sustentar o preço de uma ação por especulação, o cara tem que ter bilhões de reais para poder sustentar uma semana, sendo que um dia de negociação é quase 30 milhões que está negociando. Bilhões. Se hoje nós temos só 3 milhões de brasileiros na Bolsa, imagina aquela época, né? Então, qualquer trocado de dólar já fazia uma festa aqui no Brasil. Cara, ele mandava comprar, pensa assim, os clientes ligam assim, ó, dá uma ordem de compra de Petrobras de 100 ações, beleza, tu dá. Ele assim, ó, dá meia hora de compra. Não era por quantidade, era quanto tempo o operador conseguia fazer. Pensa, os caras eram comissionados, pegavam o telefone, ficavam meia hora correndo atrás para fazer corretagem. Coisa linda, né? Ele era o cara que mais pagou corretagem na BVRJ durante algum tempo. Não pagou, né? Não pagava corretagem. Ele pagou durante o tempo, não pagou mais. Pagou no fiado. Na verdade, o que ele fazia na época, até descobrir que foi um rolo, era um movimento de mercado, especulação. Ele especulava que a ação ia subir e a ação subia. A pessoa descobria e comprava com várias empresas, várias laranjas, para o preço subir essa especulação. Que nem aconteceu com a questão do Bitcoin essa época de pandemia. Ele cresceu por quê? Todo mundo começou a comprar, o preço do Bitcoin subiu, disparou e deu. E mesmo assim tem aquela que acho que 96% do Bitcoin está na mão de 2% do investidor, tem um negócio assim, né? Você que tá mais por dentro do Bitcoin aí, Júnior? Eu conversei até com um cara esses dias, ele tem um Bitcoin, ele tem uma empresa que tem uma criptomoeda. Tá valendo alguns centavos agora. Mas ele tem uma quantidade limitada e um especulado assim. E o dono, quem criou o Bitcoin, ninguém sabe quem é, né? O cara não quis saber, tem um nome no mercado, pode ser 1, 2, 10 pessoas, uma empresa, mas ele não quis se posicionar. Pô, cara, querendo dar uma ideia da moeda digital, ela é uma ideia legal. Ela não é regulamentada ainda, mas ela é uma ideia, blockchain, todos aí que veio com ele, é uma ideia legal. Então, o cara criou uma ideia que pode revolucionar o mundo daqui a alguns anos e preferiu ficar anônimo. O problema é que não tem conhecimento nem de quem que tem essas reservas e nem do lastro, né? Da onde que vem isso. Então, como não tem regulação, não tem lastro, o perigo é iminente, né? Apesar do Bitcoin já estar
assim consolidado, né, nós não temos garantia nenhuma. Não é regulamentado por nenhum mercado, então não tem laço mesmo. Foi criado um X milhões ou bilhões de bitcoins e quando chegar para os expresso, quanto mais escasso fica, agora a especulação, vai chegar um momento vai começar a ficar escasso, o pessoal vai vender e vai começar a subir. Tanto que a questão do ouro também, que eles estão querendo explorar ouro no espaço. Se o preço do ouro subir muito e for vantagem no espaço explorar ouro, é vantagem. Vamos falar agora da nossa... ver que eles vão se juntar com o Musk, né? Vão procurar ouro lá em Marte. E saiu uma... Não sei se é verdade, mas saiu um negócio, mandei até para vocês, saiu um negócio que o Trump está sabendo que tem contato com alienígenas nos Estados Unidos. Ele ia revelar e tudo mais, e a fonte... Não que a fonte seja segura, mas é um perfil que a gente posta umas curiosidades interessantes. Foram os alienígenas que mexeram lá que bagunçaram a eleição americana, de certo? Pois é, eu só fico imaginando os ET chegando aqui, né, irmão? Acho que nós vamos falar com aquele israelense ali e com esse laranjadão aqui. Pô, qual que é o sentido, né, cara? Cara, é um negócio pra gente ver se é verdade ou não, tem que ver o episódio dos Simpsons, cara. Se no Simpsons, depois do Trump, tiver um negócio de alienígena, cara, vai por mim que vai acontecer de verdade. Vamos lá, galera. O Jean foi o vitorioso do bolão. O bolão não Mais uma vez. Segunda semana consecutiva. O Jean deu 115, eu dei 114,200. O Rafa, 112. Rafael pessimista, né, cara? Rafael tava conservador, cara. Rafael ele tava feliz com 112 e não disse, tô feliz que eu tenho, não vou esperar um pouquinho mais. Se ficar no 0-0, tá bom. Ou ele viu que tava todo mundo chutando ali no 115, 114 e falou, eu vou quebrar a banca. Isso. Eu vou operar contra o mercado. E o Gabriel foi otimista. O Gabriel foi otimista e que eu acho que era factível até a gente chegar no 116. Aí o Jean levou mais uma vez. Agora eu quero saber vocês, até anotar aqui. Vamos deixar o Jean por último, né? Senão não tem graça. Então, cara, eu vou começar. Dale. Eu acho que é 116,200 para a gente quase encerrar o ano aí, bem faceiro. Cara, eu vou ser um pouquinho mais audacioso. Acho que eu vou jogar 16,800. Fala, Jean. Vai, Jean. Roubamos o palpite. Se vira, né? Assim, eu não vou cravar assim numericamente como vocês fizeram, mas eu acho que o índice ele vai bater os 116 mil a próxima semana, mas ali no finzinho, sexta-feira, ele vai voltar um pouquinho, vai ficar na casa dos 115 mil. 0-0. Eu não digo 0-0, mas eu acho que vai ficar acima a gente vai zerar a perda do ano. Eu acho que a gente vai ficar ali entre os 115,400 e uns 115,800, eu imagino. Se tu acertar, eu botei na casa dos 115. Eu vou considerar qualquer variação na casa dos 115. Não sendo menor do que os 115, 128 de hoje. Então, acima dos 115, 128, fechou. Fechou, gurizada? Vamos curtir o final de semana, 7h24. Sextamos? Sextamos, não pode falar sextou, né, cara? Mas eu sempre vou falar sextamos com o sextou depois, para dizer que tá errado, mas o sextou fica mais legal, né? Tipo, esse sextou, ele soa melhor, é mais agradável de falar. Tá na boca do povo, né? Todo mundo entende que não tem conotação sexual aqui no Brasil. É sextou, pessoal. Fechou, gurizada? Bom final de semana. Um abraço para vocês. Até segunda, se Deus quiser, para a gente começar os podcasts, com certeza com notícia boa. Quem sabe aí um fim do pacote de estímulos ou o fim do Brexit. Valeu, Júnior. Até mais. Valeu, até a próxima semana e vamos torcer pro finalzinho de ano não decepcionar nós aí, porque tá bonito. Não. Pô, a gente vai... Esse ano, se puder pular onda onde eu vou passar, eu vou pular umas 21 ondas, cara. Que as 7 do ano passado não deu muito certo. Falou, rapaziada. Valeu.